Um ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso aqui em Ponta Grossa nesta quinta-feira após uma operação da Polícia Federal que investiga uma tentativa de golpe de Estado. Segundo a Polícia Federal, suspeitos agiram para manter Bolsonaro no poder, mesmo com a derrota nas últimas eleições. Rafael Costa acompanhou desde cedo essa operação. Está em frente à Polícia Federal. Oi, Rafa, quais os detalhes? O preso é Felipe Martins. Ele é ex-assessor de assuntos internacionais do governo Jair Bolsonaro. Ele estava no apartamento da namorada, aqui em Ponta Grossa, na região central. Durante a ação, os policiais também apreenderam bens de Martins. Ele foi trazido aqui para a delegacia da Polícia Federal e transferido agora há pouco para a delegacia da PF em Curitiba. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 10 de julho de 2024. São 16 horas e 30 minutos. Bom, Felipe Martins é uma figura bastante interessante do governo Bolsonaro, porque ele fazia a ponte entre o bolsonarismo e o trumpismo, junto com o filho 03 de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Felipe Martins foi assessor de Bolsonaro para assuntos internacionais, o que seja fazer a ponte entre o chefe e Donald Trump. E acaba de tentar fazer, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de idiota. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. 15 dias depois da tentativa de dar um golpe de Estado no Brasil, levada a cabo, supostamente, segundo o STF, a mando de Jair Bolsonaro, o Supremo mandou abrir os inquéritos 4920, 4921 e 4922. O inquérito 4920 diz respeito aos financiadores do 8 de janeiro e está aí praticamente concluso, já está inclusive nas mãos do ministro do STF, relator do caso Alexandre de Moraes. O inquérito 4921, ele se refere aos autores intelectuais do 8 de janeiro e da tentativa de golpe no Brasil para impedir a posse do Lula no dia 8 de janeiro, na verdade não impedir a posse do Lula, mas tirar o Lula do cargo e colocar o Bolsonaro, que voltaria dos Estados Unidos para assumir o cargo que estava sendo ocupado pelo Lula. E o inquérito 4922, que cuida dos bagrinhos, né? Esse cuida daqueles que executaram o quebra-quebra. Bom, o inquérito 4921 acaba de ser concluído. Ele já está na mão do Jair Bolsonaro. E por que isso importa? Pelo seguinte, porque esse Felipe Martins, que é aquele que fez numa reunião do Congresso Nacional um gesto de supremacista branco, é um gesto racista, né? Usado pelos racistas norte-americanos, internacionais, foi processado, depois o PGR acabou dizendo que não tinha nada, etc. Enfim, esse Felipe Martins, ele está preso até hoje. É o único bolsonarista preso até hoje, dos graúdos, não é? Você tem bolsonarista preso até hoje, mas são os bagrinhos. Bolsonarista graúdo até hoje só o Felipe Martins, e esse é muito graúdo, porque ele fazia a ponte entre o bolsonarismo e o trumpismo. Ele tinha relações pessoais, inclusive com o Donald Trump, apesar de ser bastante jovem, e também com o Eduardo Bolsonaro, que é o segundo pé, né, o segundo suporte dessa ponte. E o Felipe Martins ficou guardado até este momento pela seguinte razão. O Alexandre de Moraes divulgou para a mídia e o STF, o Alexandre de Moraes divulgou para a mídia que o Felipe Martins
fugiu do Brasil com Bolsonaro no dia 30 de dezembro de 2023, ilegalmente, sem passar pela alfândega brasileira e sem passar pela alfândega americana. O Felipe Martins, desde então, desde fevereiro deste ano, ele pede a sua soltura, alegando que não foi para os Estados Unidos. O Alexandre de Moraes tem indícios, ele recebeu um relato dos Estados Unidos, do serviço secreto norte-americano, dizendo que o Felipe Martins estava lá e entrou com Bolsonaro ilegalmente, se aproveitando da situação diplomática do Bolsonaro, que não precisa mostrar passaporte junto com o seu staff. O fato é que o Felipe Martins então decidiu apresentar cartões de crédito e faturas de ligações telefônicas, de celulares, também faturas do Uber, de uso de Uber, não é? Muito bem, agora o Alexandre de Moraes pediu, a pedido da defesa do Felipe Martins, o Alexandre de Moraes pediu extratos das operadoras de celular, da Uber e também de cartões de crédito, operadoras de cartão de crédito, porque a defesa do tal Martins dizia que ali estaria a prova de que ele não saiu do Brasil. Fica muito estranho isso, porque o Alexandre de Moraes recebeu, isso foi publicado inclusive pela imprensa, recebeu a informação de que o Martins teria sim entrado nos Estados Unidos, né? Mas é uma informação extraoficial. Seja como for, o Alexandre de Moraes, devido ao grande alarde que a defesa do Martins tem feito, no sentido de dizer que ele tem provas, o Alexandre de Moraes fez o que eles pediram, pediu os extratos. A operadora TIM mandou extratos, todas as operadoras mandaram extratos mostrando o quê? Que o cartão de crédito do Felipe Martins foi usado aqui no Brasil, que o celular do Felipe Martins transitou aqui pelo Brasil e que o Felipe Martins, a conta do Uber do Felipe Martins foi usada durante a suposta permanência dele nos Estados Unidos. E essa seria a prova de que ele não foi para os Estados Unidos. Mas, na verdade, tudo isso é uma grande bobagem, pelo seguinte, porque dificilmente o Alexandre de Moraes deu essa explicação para a imprensa, mas eu não acredito nela. O problema não é o Felipe Martins ter ido para os Estados Unidos. O problema é que o Felipe Martins é um arquivo vivo e o Alexandre de Moraes queria ele trancado enquanto a investigação vigesse. Então, tendo ele ido para os Estados Unidos ou não ido, o Alexandre de Moraes, na visão deste blogueiro, o Alexandre de Moraes tinha certeza de que o Felipe Martins tinha algo que ver com essa tecnologia toda que o trumpismo deu ao bolsonarismo aqui no Brasil e muito mais. Há muito mais em cima disso. A razão da prisão do Felipe Martins não se deve a isso, na minha visão. E, na verdade, o que acontece é que toda essa pantomima do Felipe Martins não vai resultar em nada, porque ele já ia ser libertado mesmo por uma única razão. O STF acaba de concluir, na semana passada, o inquérito 4921. O inquérito 4921 está aqui, público, criminal, réu preso, que é o Felipe Martins, já foi convertido em processo eletrônico. Então o Felipe Martins ele vai ser solto a qualquer momento. Aqui está a ordem que foi entregue hoje, uma documentação lá, não é?
E então, a qualquer momento, o Felipe Martins vai ser solto, independentemente de o celular dele estar lá ou estar aqui. Agora, o fato de o cartão de crédito dele, o fato de a conta do Uber dele, o fato de o celular dele terem sido usados durante o período de 30 de dezembro de 2022 e 20 e tantos de janeiro, 9 de janeiro de 2023, um dia depois do golpe. Então, entre 30 de dezembro de 2022 e 9 de janeiro de 2023, que foi o período desde que o Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, antes de terminar o mandato dele, inclusive, e 9 de janeiro, dia posterior à tentativa de golpe. O fato de tudo isso ter sido usado significa que ele esteve aqui? É evidente que não. Qualquer um poderia usar o cartão de crédito dele, qualquer um poderia usar a conta de Uber dele e qualquer um podia andar por aí com o celular dele, né? E até fazer ligações. Então, isso não quer dizer absolutamente nada, isso não prova nada, mas eu acredito que ele vai ser solto porque o inquérito já está concluído. Então, agora o que falta, basicamente, é expedir para a PGR decidir se vai oferecer denúncia contra também esses autores, sobretudo o próprio Felipe Martins e o Bolsonaro, que vão ser os últimos a ser indiciados. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.